pedir boleia a José Viana para regressar às boxes, só que caiu e foi atropelado. O piloto seguiu de ambulância para o Hospital de Cascais, onde lhe foi diagnosticado um traumatismo craniano e uma lesão ao nível da anca, e de onde teve mais tarde alta. À chegada, no final, Rosário Sotomayor estava naturalmente contente com o seu segundo lugar. Alinhei com a intenção de ir buscar o primeiro lugar. Estava disposta a isto. Este ano, em princípio, não devo fazer o campeonato todo, de maneira que é só uma ou outra. Não deves fazer porquê? Não tenho patrocínio para isso. De maneira que é uma outra prova esporádica e essas provas eu quero dar o máximo e possível conseguir a vitória. Alinhei com essa intenção, não consegui, mas segundo lugar é ótimo. A classificação final desta segunda prova do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4 é a seguinte. Em primeiro lugar, Paulo Longo, com 22 minutos, 34 segundos e 139 milésimos. Em segundo, Rosário Sotomayor, a 922 milésimos. Em terceiro lugar, Carlos Azevedo, a 6 segundos, 651 milésimos. Em quarto lugar, José Viana, a 42 segundos e 90 milésimos. E em quinto lugar, Pedro Vaquinhas, a uma volta. A volta mais rápida foi para Rosário Sotomayor, com o tempo de 1 minuto, 51 segundos, 160 milésimos, à média de 126,873 km/h. Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4, realizada no Estoril, mas a penúltima do campeonato, já que a derradeira prova vai ser em Jerez de la Frontera. Pedro Coceiro tinha a pole position, Manuel Gião, que tinha a segunda posição na grelha, abandonou logo na volta de aquecimento com um ligeiro despiste. Devido à avaria no semáforo, a partida foi dada com a bandeira. Pedro Coceiro reagiu bem, assim como Paulo Longo e Paulo Bombas, que passou para a terceira posição na travagem, ultrapassando Carlos Azevedo. Depois, todo o restante pelotão dos concorrentes da Fórmula 4. Coceiro consegue uma pequena vantagem para Paulo Longo, enquanto Bombas é posicionado já por Carlos Azevedo. Vaquinhas, que partira da última linha da grelha, pois não conseguiu fazer os treinos cronometrados por ter partido o motor nos treinos livres, vinha já a recuperar posições. Pedro Coceiro, que dispõe de um carro preparado pela Minister, um dos mais conceituados preparadores de motores nesta disciplina do automobilismo, consegue aqui abrir uma ligeira vantagem para Paulo Longo. Longo, que para esta prova dispunha de um Van Diemen de 89, alugado em Espanha. Aqui a luta pela terceira posição entre Paulo Bombas e Carlos Azevedo. Primeiro Coceiro, segundo Paulo Longo, terceiro Paulo Bombas, quarto Carlos Azevedo, na quinta posição Rosário Sotomayor, enquanto Pedro Vaquinhas vem no sétimo lugar. Paulo Longo chega-se a Pedro Coceiro e começa aqui a luta pelo primeiro lugar. Pedro Coceiro dispõe de um Van Diemen RF 90 e Paulo Longo um Van Diemen RF 89. Carlos Azevedo consegue passar Paulo Bombas e ocupa a terceira posição. No entanto, Bombas não quis deixar de reagir, mas cometeu alguns erros que fizeram perder tempo para o piloto do Swift amarelo com o número 2. Paulo Longo volta a atacar, enquanto o Azevedo consegue defender bem a terceira posição, ganhando volta a volta uma vantagem que viria a ser confortável. E está Paulo Longo de novo no ataque, em cima de Pedro Coceiro, a aproveitar algum erro do piloto que liderava a corrida. Lembramos que Paulo Longo é o único piloto que tem disputado todas as provas de Fórmula 4 desde que esta disciplina veio para Portugal de novo em 1985. Carlos Azevedo começa a aumentar a vantagem para Paulo Bombas, enquanto na frente a luta estava quente. Paulo Longo põe-se pelo lado de fora, com Coceiro de dentro na curva 1. Mas Longo consegue levar a melhor e passa para o comando. Coceiro não desiste de recuperar o comando e põe-se ao lado de Longo. No entanto, o piloto do fundão, com o carro com o número 1, consegue dominar bem, já que é um piloto com muita experiência e consegue manter o comando da prova. Azevedo mantém-se no terceiro lugar e Vaquinhas já é quarto, com Bombas a descer para a quinta posição.
Aqui vemos Pedro Couceiro a reagir a Longo. Uma luta interessante nesta prova de Fórmula 4. Longo sempre a defender, uma condução limpa, mas bem estudada. A primeira prova que este piloto fez com o carro de 89, alugado em Espanha, a um dos pilotos mais conhecidos da Fórmula 4 naquele país. Aqui Carlos Azevedo na terceira posição, enquanto atrás tinha o batalhão com Paulo Bombas, Pedro Vaquinhas e Rosário Sotomayor. Vaquinhas, que tinha partido da última linha da grelha, como dissemos há pouco, vinha a fazer uma prova brilhante, a lutar aqui para o quarto lugar. Na parte final da corrida, Pedro Couceiro comete um erro na curva 1 e tem uma saída. Paulo Longo fica isolado no comando. No entanto, o piloto do fundão vem a ter problemas de motor, que os comissários ajudam Couceiro a voltar à pista. Longo tem ligeiros problemas no motor, o que permite a Carlos Azevedo chegar-se ao líder da prova. Azevedo chega-se a Paulo Longo e, na última volta, tenta o tudo por tudo para passar para a frente. Paulo Longo com o número 1 na frente, Carlos Azevedo com o número 2 na segunda posição. Estávamos nas últimas curvas da corrida, com Paulo Longo a tentar o tudo por tudo para chegar à meta na primeira posição, mas Azevedo entra muito bem na curva parabólica. Pedro Vaquinhas consegue passar para o terceiro lugar com o abandono do Paulo Bombas e Rosário Sotomayor estava bem perto na quarta posição. Momentos finais da corrida, com Carlos Azevedo a conseguir passar Paulo Longo mesmo em cima da linha de meta. Foi uma das mais emocionantes chegadas da Fórmula 4. Terceiro lugar para Pedro Vaquinhas, quarto para Rosário Sotomayor. Os cumprimentos de Carlos Azevedo a Paulo Longo. Carlos Azevedo depois explicou ao Rotações como tinha sido a parte final desta emocionante corrida, a última disputada no autódromo este ano. Foi o forcing final no fim da reta da meta, com uma tentativa de ultrapassagem por fora, que não deu, porque estava a fim da reta da meta cheia de erva deles terem batido. E depois tentei sair o mais rápido possível da parabólica para tentar isto mesmo, que era passar sobre a linha de meta. Para uma final do Campeonato Nacional, foi pena que a corrida não tivesse sido disputada em Portugal. O vencedor, Paulo Longo, e o campeão apurado, Pedro Couceiro, mereciam a consagração em frente ao seu público. Quis o destino que o campeonato se disputasse em 3 provas em Portugal, no Autódromo do Estoril, e em outras 3 em circuitos espanhóis, Albacete, Jarama e a final, em Jerez de la Frontera. O calor da Andaluzia esperava os 14 pilotos portugueses inscritos para a corrida. Estava-se longe dos solitários 3 concorrentes à primeira prova do campeonato em junho passado. Nas boxes, juntamente com os jovens pilotos espanhóis, os portugueses tentavam adaptar os seus carros o melhor possível às características do circuito. Pouco habituados aos contactos internacionais, a maior parte deles encontrava dificuldades na afinação dos seus carros. Dificuldades que também tinham a ver com os meios limitados de que a maioria dispunha. Mesmo assim, foi bom notar, no final dos únicos treinos cronometrados de meia hora, a presença de Manuel Gião e Paulo Longo entre os 10 melhores tempos num total de 27 carros. Treinos atribulados para a representante feminina Rosário Sotomayor,
cujo motor do seu Van Diemen de 87, ao fim de 4 voltas, decidiu expor uma biela à luz do dia. Em consequência do óleo derramado, Manuel Gião despistou-se com alguma violência. Enquanto o Rosário tentava obter um motor capaz para a corrida no dia seguinte, Alex Serrato batia-se com um carro imprevisível nas reações, em consequência dos maus tratos infligidos por comissários de pista desajeitados. Com os espanhóis Morbach e Martínez a dominarem a frente da grelha de partida, Gião estava na 4ª fila e Longo na 5ª. Mas aconteceu o imprevisto a Paulo Longo. O seu fato de competição ficaram num carro que chegou atrasado ao circuito. Resultado, Paulo Longo teve de arrancar da saída das boxes atrás do pelotão. Como não há mal que sempre dure, Paulo Longo iria ser protagonista de uma espantosa recuperação. Numa corrida de trás para a frente, Longo ultrapassou 7 carros na primeira volta, subiu mais 2 lugares na segunda e, a meio da prova, já estava em terceiro dos portugueses. Na frente, Morbach fazia uma corrida solitária, deixando Arias a mais de 10 segundos. Fazendo uma corrida tática, Pedro Coceiro, que chegara a Jerez com a vantagem de 12 pontos, controlava o andamento de Rosário Sotomayor para não se deixar surpreender e perder o 5º lugar de que precisava para se sagrar campeão. Longo, quando passou por nós, eu ia com a corrida bastante controlada, mas quando ele passou para primeiro não poderia de forma alguma deixar o Rosarinho passar-me. Tive que controlar o melhor possível, apesar dela ter andado em 5º lugar, mas felizmente correu tudo bem e foi controlado até ao fim. No pódio, Longo saboreava uma vitória arrancada a ferros, ladeado por Vaquinhas e Azevedo. Agora que o campeonato acabou, Paulo, quais são os projetos para o ano que vem, que certamente já estão a pensar neles? Bem, Helder, deixe-me dizer-lhe o seguinte, quer dizer, ele acabou e não acabou talvez da melhor forma a vitória, é sempre a melhor forma de acabar um campeonato, mas houve tantos problemas este campeonato, por exemplo, a primeira prova não ter pontuado, foram 20 pontos que eu perdi. Eu hoje perdi o campeonato por 1 ponto apenas e, portanto, eu não quero desmerecer no campeão nacional que temos, que é o Pedro Coceiro, que poderá fazer uma belíssima carreira internacional. De qualquer forma, eu penso que ele deveria ter ganho este campeonato, era na pista e não com a anulação de uma corrida como aconteceu. O que é que vai fazer com este título de campeão nacional de Fórmula 4? Não vou fazer com o título, é lógico que a pessoa vai aproveitar o título o melhor possível, mas já estava com projetos para o próximo ano que não seriam somente se o título viesse. Em princípio estou a pensar em fazer o campeonato da Europa de Fórmula Opel, ou então de Fórmula Renault para a Inglaterra, mas em princípio vou-me virar mais para a Fórmula Opel no campeonato da Europa. Portanto, vai abandonar a nossa Fórmula 4, é isso? Infelizmente, porque a Fórmula 4 está com um ambiente bastante bom e gostaria de dar até publicamente os meus parabéns à Ford e à Galp, patrocinadora do campeonato, que fizeram deste campeonato um campeonato com bastante interesse. No final das 6 provas, o campeonato ficou assim ordenado. Primeiro, Pedro Coceiro, 63 pontos. Segundo, Paulo Longo, 62 pontos. Terceiro, Carlos Azevedo, 54 pontos. Quarto, Pedro Vaquinhas, 52. Quinto, Manuel Gião, 46. Sexto, Rosário Sotomayor, 35. Sétimo, Paulo Bombas, 32 pontos. Oitavo, Alex Serrato, 28 pontos. Nono, Nia Morim, 27. Décimo, Nelson Basto, 14 pontos. Classificaram-se ainda mais 11 pilotos. Tem 27 anos e é um dos poucos casos de pilotos femininos, corredora de Fórmula 4. Medo é algo que nunca teve, embora tenha passado por situações atribuladas nas pistas, sobretudo quando os velozes carros se despistam ou se envolvem em choques sucessivos. Tem experimentado frequentemente os limites da sua máquina e não nega a sensação de andar a 130 km/h. No início há um certo receio, porque uma pessoa não conhece bem o carro, não sabe quais são as reações do carro, mas medo propriamente, pelo menos não sei exatamente o que é o medo. Não sinto, vou lá para dentro e pronto, faço. Isto aqui está tudo, vá lá, pré-estabelecido. A pessoa sabe que em determinado sítio trava, claro que há margens, pode travar mais cedo, travar mais tarde. Existe uma certa margem para travar, reduzir, começar a acelerar, fazer a trajetória da curva. Bom, é tudo muito rápido.